E um velho rumor que tira o sono dos fãs de X-Men pode estar tomando corpo novamente. Denzel Washington como Magneto. O que está acontecendo? Depois do evento eu te conto, segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta. Bora falar desse rumor que tem sua origem lá atrás. Já deve ter pelo menos uns 5 anos que esse rumor apareceu pela primeira vez no site We Got Discovered, que eu falei muito dele aqui antigamente no canal, deu uma sumida o We Got Discovered, mas o Got Discovered ganhou fama por inventar umas notícias que eram polêmicas, que geravam discussão, e como geravam discussão, também geravam engajamento. Logo, o We Got Discovered cresceu muito nessa época por soltar esses rumores meio sem sentido, sem fundamento, com apenas o objetivo de causar. E nessa época, o We Got Discovered soltou o rumor de que Denzel Washington seria Magneto no X-Men rebutado. Isso lá em 2019, 2020, hein? Que não só Magneto, como o Professor Xavier também seria interpretado por atores afro-americanos, e a origem do Magneto seria contada durante a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Não mais na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, no Holocausto, na origem do Magneto. E na época discutiu-se muito se isso era viável, se não era viável, se era certo, se não era certo, e que era alterar demais a história do Magneto. Aí começaram a questionar a idade do Magneto, que idade ele deveria ter em 2020 para ele ser um sobrevivente dos campos de concentração. Ah, mas o Magneto é mutante, ele pode não envelhecer. E a gente discutiu isso por muito tempo. E ultimamente, esse rumor deu uma baixada. A gente teve Giancarlo Esposito como Professor Xavier um tempo atrás, mas Magneto, Denzel Washington, duas coisas que pararam de se cruzar nas redes sociais. Agora, na era dos insiders, não tem mais site, agora os insiders nas redes sociais é que vêm com essas notícias bombásticas para causar e para gerar engajamento, como a Tabitha Chanelou, como Daniel Rickman, entre outros. E o Jeff Snyder, que estava no podcast do John Rothschild, começou a falar sobre X-Men, falou sobre as possibilidades de elenco, falou do Harris Dickinson, que pode ser o Ciclope, falou da Sadie Sink, que pode ser a Jean Grey, falou da Julia Butters, que pode interpretar a Kitty Pryde no futuro. Tudo rumor, nada oficial, tudo o Jeff Snyder especulando pelo que ele está ouvindo falar. O que a gente sabe, e eu fiz um vídeo ontem sobre isso, é que a Marvel está acelerando o projeto X-Men e pretende lançar ainda em 2027. Não sabemos se essa data se sustenta, porque é um projeto grande, é um projeto que não pode ser feito na correria, e eu acho um pouco estranho tá filmando X-Men junto com Guerras Secretas, ao mesmo tempo. Eu acho dois projetos muito fortes, muito importantes, que vão demandar muita atenção sendo feitos ao mesmo tempo. Uma vez que fazer várias coisas ao mesmo tempo é problema na Marvel. Foi o que gerou todos os problemas passados. Quando eram 200 séries, 300 filmes, tudo no mesmo ano, aquela correria, o Kevin Feige perdeu a habilidade de poder gerenciar tudo, virou um cada um por si, aconteceu o que aconteceu. Daí, o que o Jeff Snyder está falando? Que temos duas datas em 2027, né? Temos depois de Guerras Secretas, que é em março, nós temos julho e temos novembro. Essas datas de 2027 seriam ocupadas por Pantera Negra 3 e X-Men. X-Men seria em novembro, Pantera Negra 3 seria em julho. E Pantera Negra 3, a gente sabe que Denzel Washington está sendo considerado para um papel no filme. Ele já falou abertamente que está sendo escrito o papel para ele, que o Ryan Coogler está escrevendo um papel para ele, e que a coisa pode ir para esse lado. Já temos especulações, inclusive, dos personagens que ele pode interpretar, um T'Challa mais velho do multiverso, ou então o vilão Atibi, que também foi especulado algumas semanas para o Denzel. E agora o Jeff Snyder vem falar que Pantera Negra 3 e X-Men, por estrearem tão próximos um do outro, no mesmo ano, 2027, eles vão ter uma história que vai compartilhar um vilão. E aí o John Rocha deduziu e falou, é o Magneto. E o Jeff Snyder confirmou. Aí a gente liga os pontos. Se Magneto também vai estar em Pantera Negra 3, se ele tem uma história que corre os dois filmes, se ele é o vilão que vai conectar esses dois filmes, podemos dizer que pode ser esse personagem do Denzel Washington. Lembrando que antes que vire uma revolta popular, nada disso está confirmado. Está tão confirmado quanto há 6 anos atrás no God Discovery. Denzel Washington, então, que está em Pantera Negra 3, que tem um papel sendo escrito para ele, na verdade, nenhum contrato ele tem. Esse papel seria do mestre do magnetismo.
Logo, a origem do Magneto do UCM pós-Guerras Secretas seria um Magneto mais envolvido com as questões africanas do que com as questões dos direitos civis nos Estados Unidos. Porque eu sempre disse aqui que o Magneto não precisa necessariamente ser do Holocausto judeu na Segunda Guerra. Ele pode muito bem ser de qualquer holocausto, de qualquer genocídio que tenha rolado no século XX, não foram poucos, inclusive na África. Nós tivemos Ruanda, tivemos Etiópia, tivemos Nigéria, tivemos Biafra, tivemos Somália, África do Sul. E todos esses podem ser base para uma origem nova para o Magneto, respeitando melhor a questão da idade e do tempo, para que ele não seja tão distante do cotidiano quanto seria se ele fosse um jovem na Segunda Guerra Mundial, já há quase 100 anos. E um plus que você pode colocar nessa história é que Magneto é o mestre do magnetismo. E toda a trama envolvendo Wakanda, ela envolve um metal raro e precioso chamado Vibranium. E como ele é o mestre do magnetismo, faz sentido. E ele pode depois também ser utilizado em X-Men. Outro sinal que ajuda esse rumor é que esse filme vem depois da saga do multiverso. Então a história do Denzel Washington ser um Pantera Negra variante cai por terra, porque pela data não dá mais para mexer com um variante. Esses são os pontos que confirmam o que o Jeff Snyder tá falando. Agora, tem umas paradas que não casam simplesmente. Uma delas é a idade, não do Magneto, mas do Denzel. O Denzel tem 70 anos. E ao mesmo tempo, o Jeff Snyder tá dizendo que os X-Men vão ser bem mais jovens. Então vai ter uma diferença geracional muito alta entre o Professor Xavier, que tem que ter a mesma idade do Magneto, e os X-Men. Outra, Denzel Washington falou que está se aposentando e que ele quer fazer um filme Pantera Negra antes de se aposentar. Ele não fala nada de um papel duradouro, de passar anos na Marvel, de ser um dos grandes vilões da saga Mutante, que vai durar aí 2, 3, 4 anos, talvez mais. Não é o que ele está dizendo que quer para a carreira dele, ele quer se aposentar. Então, manter o Denzel Washington para um papel que exigiria para ele múltiplos filmes, talvez não seja o que está na linha agora. Então é isso, esses são os pontos que confirmam o rumor e os pontos que podem negar o rumor. Eu acho difícil isso acontecer. O Ryan Coogler pode até ter tido essa ideia, falei, pô, vou meter um Magneto negro aqui antes que o povo faça outra coisa. Pode até ser que ele tenha tido essa malandragem. Eu não acho que vai dar, não. Acho que a origem do Magneto, ela pode ser modificada, pode ser atualizada, não vejo problema quanto a isso, eu vejo problema com os fãs. Os fãs vão chiar horrores, muito, porque vai entrar toda a questão ideológica envolvida e vai ser um caos. Mas pra mim não afeta a origem do Magneto. O que me faz duvidar desse rumor é justamente a questão do ator, dos planos do Denzel para os próximos anos de sua carreira, que não é ser o grande vilão da saga do multiverso. E é isso aí que eu queria conversar com você. Deixa aqui embaixo seus comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.